O podcast Além da Capa é apresentado pela FAM, Faculdade de Americana. Faculdade é FAM, o momento é agora. O momento é agora. Faculdade é FAM. Acesse fam.br. Com a recomendação de isolamento social nesse cenário de pandemia do novo coronavírus e de quarentena aqui no estado de São Paulo, como fica a situação da guarda compartilhada dos filhos para casais que são divorciados? Nós ouvimos no Liberal no Ar a advogada Débora Gelman, especialista em direito de família, a respeito desse assunto. Ela conversou comigo, Bruno Moreira, e com a Thalita Bristotti. Tudo bem, Débora? Bom dia. Oi, bom dia. Tudo ótimo. Bom dia a todos os ouvintes. Muito bem, obrigado, Débora. Olha, como os pais, tanto o pai como a mãe, que não têm a guarda, pode conviver com as crianças nesse cenário em que existe a recomendação expressa para que só se saia de casa, para quem pode ter esse privilégio, em situações de emergência, em situações que se justifiquem, Débora? Exatamente, sim. Nesse caso, as crianças têm que ficar o maior tempo possível nas suas casas, evitar justamente, e aí que surge a questão, aí que as mães começam a ficar preocupadas, e já fui procurada várias vezes nesse período, como que fica essa questão da guarda compartilhada, né? Essa que é a grande questão, é o grande dilema dessas mães que residem com as crianças e que estão preocupadas com a questão da visitação, da convivência desses pais com essas crianças. Na maioria das vezes são as mães que estão preocupadas. Afinal, é uma determinação judicial, né? Exatamente. Na verdade, não é que é uma determinação judicial. Dependendo do caso, tá? Depende de vários fatores. Primeiro, depende se a criança ela é do grupo de risco, se ela tem algum problema respiratório. Isso é levado em consideração, sim, tem decisão judicial já nesse sentido durante esse período, em que a criança ela precisa ficar protegida e evitar esse contato físico, mas nada impede. Na verdade, os próprios juízes estão determinando que a mãe ou o pai que residem com a criança, eles precisam disponibilizar contato virtual da criança com esse pai ou mãe que não vai poder visitá-la durante esse período. Ou seja, o pai ou a mãe que detém a guarda por maior período deve permanecer assim nesse período para que e o outro responsável em contato virtual, pelo menos essa é a recomendação. O pai ou a mãe que já vive com a criança dentro de casa deve permanecer nesse regime durante esse período, é isso? Sim, sim. O cenário ideal é esse. O cenário ideal é esse. Tem recomendação dos juízes mas é obrigatório disponibilizar esse contato virtual sob pena até de se configurar uma alienação parental. Débora, depois que esse cenário de pandemia passe, você acredita que muitos devem entrar com processos justamente para tentar resolver essa situação, mas é que no momento é impossível resolver, né, porque os prazos processuais estão suspensos. Mas pós-pandemia, como que vai ficar essa situação na justiça? Então, no momento os processos eles estão suspensos, mas os juízes eles estão trabalhando em regime de urgência. Obviamente, o ideal é não assoberbar agora o judiciário por conta das questões mais importantes que envolvem a saúde, né, dos planos de saúde e das prisões. Mas no caso, depois sim, pode ser que aquele, né, pai que se sentiu prejudicado, ele possa sim ingressar o pai ou mãe que se sentiu prejudicado, ele possa sim entrar no judiciário e rever todas essas questões da convivência. E é até um precedente, porque nunca antes no mundo, né, aconteceu aqui no Brasil, principalmente, essa questão do isolamento. Então, os acordos de convivência não previam essa cláusula. Em caso de pandemia,
como que vai ficar a questão da criança. Então, esses acordos, eu acredito que muitos vão ser revistos. E eu entendo também, Débora, que seja algo simples de compreender que esse cenário talvez mude caso no espaço em que a criança esteja exista algum sintoma em alguma pessoa do novo coronavírus, não é? Sim. Inclusive, lá em Barcelona tem uma decisão dos tribunais lá de Barcelona, tribunais de família de Barcelona, se eu não me engano, em que se recomendou que aquele genitor, né, o pai ou a mãe que tivesse sido contaminado, o outro que estivesse saudável poderia ficar com a criança durante esse período. Muito bem, doses de bom senso para essa época, não é, Débora? Com certeza, bom senso, eu recomendo bastante diálogo, é um momento do ex-casal, né, dos pais da criança, pensarem no melhor interesse dos seus filhos e evitar conflitos, principalmente nesse período. Tá certo, Débora, muito obrigada pela disponibilidade. Foi um prazer conversar com vocês e com todos os ouvintes. Um abraço, conversamos com a Débora Gelman, que é advogada especialista em direito da família, para comentar como que fica a guarda compartilhada de filhos neste momento de recomendação de isolamento social.